E começando mais um Papo Podcast, hoje com ele que tem o meu nome no sobrenome dele. Olha só que coisa interessante. Um radialista, apresentador, já teve programa de rádio, TV, trabalhou muito tempo em uma das rádios mais famosas que Maringá, ainda continua trabalhando e dono de uma voz. Com certeza, onde você escutar, você vai saber quem é esse rapaz. E tem um bordão, eu lembro até hoje, né? Alô, Maringá! Alô, Maringá! Estamos aqui com Edson Valério, gente. O Edson Valério, um grande radialista aqui de Maringá, que tem uma história maravilhosa. E eu tenho a honra e o prazer muito grande em recebê-lo aqui, Edson. Prazer é todo meu, um abraço para todos, obrigado pelo convite, Valério. E é legal aquela coisa, né? Valério, o meu é sobrenome. Muitas pessoas, é nome artístico? Não, é Edson, aí entra o Aparecido Valério. Mas é nome. Não, são três nomes. E o engraçado é que às vezes, tipo assim, como a gente trabalha nesse ramo de comunicação, às vezes eu vou fazer uma locução, alguma coisa para alguém. Ah, mas você é o Edson Valério? Eu falei, vixe, estou bem longe de ser esse Edson Valério. Que isso, tanto pela experiência quanto pela capacidade, né? Mas, Edson, são aí mais de 40 anos 45. De rádio. 45 anos. 45 anos. Comecei com 15 anos. Como assim? Primeiro, fazendo as contas. Assim, o objetivo nosso aqui do Mais Um Papo é isso, é conhecer a sua história, conhecer essa sua personalidade, o caráter de um bom profissional a gente já sabe que você tem e que está aí ainda ativo, né? Trabalhando. Aí, está na Rádio Nova Engá FM, né? Tá eu, Renato Quirino, tem uma turma muito legal lá. E o propósito dessa emissora de que o Paulinho, que é quem arrendou a 93.3, foi: eu quero me juntar com pessoas profissionais, competentes, para fazer uma rádio onde nós vamos atender o ouvinte. E começamos na Nova Engá, a coisa foi pegando, está cada dia mais gostoso. Renato já havia trabalhado comigo, você citou. Sim. Eu fiquei 29 anos na Maringá FM. Foram 29 anos bem aproveitados. Eu só tenho que agradecer todo esse tempo que estive lá. Depois, 2 anos na massa, ajudei a fundar uma emissora aqui que não rolou certo, infelizmente, que era a Estação Z. E tive 10 anos antes de vir para Maringá, na minha querida terra natal, Colorado. Mas eu comecei em 1978, no interior de São Paulo, em Mirandópolis, ou seja, meu Deus do céu, lá nos primórdios dos anos 70... Porque o desejo para trabalhar, como diria o meu finado avô, ou vai ser um bom radialista ou vai ser um bom advogado. Eu achei que radialista seria melhor. Aí pintou a paixão desde pequeno e começamos em 1978, 10 anos em Colorado. Depois vim para cá e aqui também foi uma grande escola, tive bons profissionais, bom direcionamento. Você quer ser um bom profissional? Quem te direcionar vai fazer de você um bom profissional. E dentro da Maringá, naquele tempo, as pessoas que estavam ao meu lado eram bons profissionais. Outros que estavam começando, mas tinham o talento e estavam sendo moldados. Lapidados. E aí você vai aprendendo com eles. E é claro, muitos cursos, eu li muito. Quando eu botei na minha cabeça que eu iria dar aulas de locução, de oratória, nos anos 90, quando ninguém pensava nisso, 96, 97, 98, minha primeira turma foi na Associação Comercial, pense nisso. É tremendo igual a Vara Verde, ali 40 pessoas na minha frente, porque eu tinha aquela vontade, e continua com isso até hoje, de passar para as pessoas aquilo que eu demorei tanto para aprender. Porque rádio é voz, não, foi. No passado tinha aquela voz. Ou você tinha ou você não tinha. Tanto que eu tenho amigos que até hoje, oi, como é que você está? Tudo bem? Ele dá aquela forçada para que fique com uma voz bacana. Não. Rádio hoje você tem que ter a tua voz e tem que ter uma boa leitura. E eu queria passar isso para as pessoas, por isso que eu dei tantos e tantos cursos. E desses alunos que passaram por esses cursos, muitos até hoje estão com destaques. Sim. Em televisão, em rádio, não é necessário ficar citando nomes, mas muitos deles até hoje fazem questão, quando me encontram, puxa vida, suas aulas me deram um novo rumo para aquilo que eu gostava. Enfim, um pedacinho da história. E só confessando aqui também, tá? Eu fui um desses alunos também do Edson. Olha aí. Agora é minha vez, mais um papo. Em 97. Você lembra? Aí, pronto.
Mais um Eu papo. lembro lá na Sim, né? A gente tinha nossos encontros lá. Tive a oportunidade de conseguir um estádio na Rádio Cultura AM, que você tinha um programa lá também. Fazia o show da tarde. Quando o John, que trabalhava na Sim, Rádio Cultura sim. AM, saiu para candidato a vereador na primeira vez, eu já fazia algumas gravações para o pessoal da Cultura, porque a Maringá, na época, e a Cultura sempre tiveram um bom relacionamento. E era a Cultura AM. E, na época, o meu diretor, que era o Alexandre Barros, e eu fazia na Maringá de manhã, ia para a Cultura e fazia o show da Cultura. Aí eu já vim de AM, a minha escola foi no AM. Foi no AM mesmo? Foi no AM, lá em 1978, depois em Colorado, 10 anos. Só que eu nunca fiz do AM o AM, eu sempre fiz o AM com uma cara de FM, que era um linguajar diferenciado, nada de "Oi, querida, bom dia", porque o AM de antigamente tinha que ter voz. Sim, sim. Né? O locutor de FM do antigamente... Não. Falei, não, vou fazer o meio termo. E graças a Deus deu certo o meio termo. Boas lembranças. Em 1997. 97, cara. Eu O lembro tempo que... passa. Ô, Jaca, naquela época o Paraguai não era tão acessível como antigamente. E o Edson falava assim, não, você tem que ter um gravadorzinho para sair nas ruas para fazer as entrevistas, rapaz. E a gente corria atrás para tentar comprar e conseguimos, né? E eu lembro que nessa época, isso em 97 mesmo para 98, o meu sonho ainda na época era a rádio. Nessa época, entre 95 e está realizando hoje. Sim. Porque olha, isso que também maravilha. é o rádio com imagens. Exato. E quando exato. eu ouço podcast, o que é? É uma conversa, é um bate-papo. Bate-papo. Hoje, o rádio está fazendo muito sucesso novamente. O podcast é uma das estrelas das emissoras de rádio FM. É porque o AM acabou e vocês sabem disso. Poucas existem no Brasil AM, o próprio governo estimulou, Vai e todos migraram para a frequência modulada. E o podcast veio do rádio. Né? Você vê hoje grandes canais de internet, como o UOL, própria Globo, com os podcasts. E hoje você faz o rádio com visual, com imagem, pronto. Na verdade, aqui tá a gente realizando. tá no seu mundo, né? Não, eu estou realizando, porque meu sonho também, desde pequeno, assim, era trabalhar na rádio, era ser locutor de rádio, fazer aquelas vozes assim, postadas e tal. Eu lembro que na época, isso no século passado, a gente eu tinha você como referência muito forte. Muito obrigado, Valério. Muito Você nunca forte, disse cara. isso. Jacaré, corta para essa câmera. É legal esse tipo de bate-papo, mais um papo, que você ouve mais uma confissão, né? Isso é muito bacana. Nos estimula a continuarmos mais e mais. Não, e o objetivo, assim, quando eu fiz o convite pro Edson, né, para participar aqui com a gente, eu falei, caramba, será que ele vai aceitar ou não? Porque o convite não era só um interesse de ter, lógico, o profissional, realmente a pessoa, mas para mim, de uma certa forma mais particular, é uma pessoa que eu tinha como referência profissional e ainda tenho. Muito obrigado. E graças a Deus, assim, a gente teve umas oportunidades de encontrar em outros caminhos também. E hoje tem essa honra de estar falando com você aqui. É minha estar com o pessoal. Gostoso. Parabéns pela iniciativa, porque isso é aquilo que eu dizia lá atrás. Todas as chances que aparecem, não desperdice. Sim. Não desperdice. Um dia uma pessoa me disse algo que na ocasião me magoou. Ô Valério, quando passar um cavalo encilhado, suba e vai. Na época me incomodou muito. Hoje eu entendo o que ele quis me dizer. As oportunidades são únicas. Aquela oportunidade de anos atrás você perdeu. Hoje você teve uma nova e agarrou. Então não é mais um papo, é mais um sonho que está se realizando. Parabéns. Que legal, que legal. Já vai pro corte essa, viu, Jaca? E Edson, você tem uma característica muito legal, que eu acompanho ali, vejo alguma coisa no seu Insta, e tive a oportunidade de ver você também lá na rádio, quando fui gravar você lá também, para um depoimento, numa época. Você tem bastante de passar mensagem, né? Aquelas mensagens motivacionais. Gosto. Sempre fiz. Como que surgiu essa vocação? Não é uma vocação, mas esse interesse, esse gosto, e hoje está implícito em você. Valério, pessoal, é assim, quando eu comecei a me apaixonar pelo rádio, as referências que eu tive do rádio foram dos antigos ídolos do rádio. Sim.
Coli Filho, na Tupi do Rio de Janeiro, Adelson Alves, que era um moço do Paraná, mas que fez sucesso no Rio de Janeiro. O Adelson Alves, se você buscar, dar um Google aí, você vai descobrir um pouco da vida dele. Foi o cara que revelou Bete Carvalho, Clara Nunes, fazendo o programa de rádio, Rio de Janeiro. Então, Adelson Alves, Coli Filho e tantos outros mais eu ouvia, principalmente à noite. Adorava varar à noite, ouvindo. E na ocasião, você não tinha a tecnologia de hoje. Sim. Porque hoje, se você perdeu um programa, por exemplo, lá, você quer ouvir a minha mensagem. Aqui em Maringá tem um pessoal que você pode requisitar, né? Sim. E você requisita imagens, você requisita áudio das emissoras de rádio, principalmente agências usam muito esse tipo de serviço. Eles fazem, né? Um catálogo. A gente fala de clipping. De clipping. Eu vou lá, né, na pessoa, não vou citar o nome da pessoa, mas já usei muito também e muitas pessoas continuam usando. Eu quero o dia tal em que o Edson apresentou a mensagem tal. Então, nos anos 80, né, não existia, perdão, nos anos 70 não existia o que nós temos hoje. A tecnologia que depois tivemos nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Eu ficava ouvindo. O máximo que eu tinha era um gravadorzão grande e velho, que quando a pilha falhava um pouquinho, aquelas pilhas bem gordinhas, né? Tipo gordinhas igual nós. Bem aqui, cheinha, nem parruda. bem cheinhas. E eu gravava algumas coisas. E dali eu fui fazendo uma fusão de Adelson Alves, de Coli Filho. E Coli Filho fazia muito nas madrugadas da Rádio Tupi, da extinta Tupi AM, mensagens. E aquilo sempre me cativou. Sempre me cativou. Que legal. Um dia eu tinha meus 13 anos, 14 anos, já apaixonado pelo rádio. Fazia pouco antes de eu começar o rádio. Teve um baile de debutantes na minha cidade. Quem vai apresentar? O falecido Cláudio Cavalcante. Ele era o padrinho das debutantes. Ele fez muito sucesso na novela Irmãos Coragem, na Viagem, muitas novelas, Cláudio Cavalcante. Durante a fala dele, do nada ele fez uma declamação, assim, no improviso, mas era um texto gravado, porque o dom, quando a pessoa tem o dom, ela tem, e aquilo me cativou de uma maneira tal, falei, eu quero fazer isso. Então, tanto no Rádio AM eu fiz. Depois, quando vim para Maringá e nós começamos a apresentar alguns programas diferenciados, aí tivemos o Histórias de Amor, que foi um grande sucesso. Eu tive como parceiras a Jani, a querida Simone, né, que até hoje está na ativa, apenas gravando comerciais. Hoje ela faz materiais com... Pode falar alto, biscuit. Ela se tornou uma profissional em biscuit, mas é uma pessoa querida, de um dom fantástico dentro do rádio, aquela que fala sorrindo, que é natural dela. Então, o História de Amor era uma maneira de fazer isso. E quando nos anos 88, quando eu comecei, foi a tradução. Isso. Então, nós tínhamos a tradução do sucesso. Eu queria entrar nesse assunto. Então, nós recebíamos, na ocasião, nós pegávamos revistas em São Paulo com traduções, dávamos uma decoradinha e fazíamos a tradução. E tem algo que eu nunca gostei, e até hoje não gosto, mas não recomendo para ninguém, você vai se lembrar disso. Sim. Eu não gosto de ler texto que eu vou apresentar. Isso é uma coisa minha. Se eu tenho um texto para ler na mensagem do dia do programa que eu faço na Nova Engá, eu não quero lê-lo. Das 9, né? É das 10 até a 1 da tarde. Das 10 a 1 da tarde. É a mensagem todo dia, de segunda a sexta, às 10h20. Se eu tenho uma mensagem, de repente um amigo me manda uma mensagem de 4, 5 minutos, eu não quero ler. O máximo que eu faço é arrumar um espaço entre as palavras, não quero ler. Se eu ler, eu vou perder toda a minha maneira de apresentar. Mas eu recomendo a todos que fizeram os cursos, leia pelo menos 30 vezes, qualquer texto, seja um texto comercial, varejão, a locução romântica, o que você for fazer, leia pelo menos 30 vezes, porque o teu cérebro vai gravar aquele texto que você está lendo, o tom que você quer dar, Sim. E você não vai errar. Você cria uma interpretação daquilo que você está falando. Justo. Agora, se eu ler, eu acho que quando eu apresento, não vai ser a mesma coisa, eu não consegui dar... como se fosse a primeira vez, mas a entonação que eu queria, aí eu a acho interpretação. que entra também essa experiência sua aí dos mais de 40 anos, que você vai vivenciando e vivenciou e falou. Sim, a tempo, experiência, né? sim. Quanto mais experiência, mais você molda o teu talento. Agora, algo que eu agradeço muito foi na minha adolescência, mesmo tendo começado a trabalhar muito cedo, ler. Muito jovem, eu lia. Enquanto meus coleguinhas tinham dificuldade, a abelha faz o mel. A abelha faz o mel. Eu tinha uma facilidade muito grande de leitura, tenho até hoje. E quem ler bem,
Se você lê bem, ouve muito bem isso. Se você lê bem, você já é um profissional quase que pronto. Porque rádio, televisão é leitura. Sim. Você vê o rapaz apresentando o jornal de maior audiência no país. Você acha que ele está falando de improviso? Você acha que eu agora estou falando de improviso? Estou. Mas ele fala com um TP na frente, ele fala com um teleprompter. Ele precisa daquele texto ali. Então ele tem que pensar, estou lendo, interpretando e as pessoas estão atrás daquelas letrinhas me vendo. Enfim, eu preciso ter uma boa leitura, senão vai ficar. O governo deve aumentar os combustíveis nos... Então, leitura é tudo na vida de uma pessoa. Tudo. E não é só para rádio e TV, não. É para tudo. É para vendedor, é para uma atendente, é para o telemarketing, é para um bom professor. Por que aquele professor que brinca com os alunos se destaca? Por que aquele padre, como Marcelo Rossi, Fábio de Mello, tem um diferencial? Você assiste uma missa com o padre Fábio de Mello, Marcelo Rossi, ele mexe com você o tempo todo. Tem outros que dá um sono danado. Por quê? É a maneira de apresentar, é a maneira de ler aquilo que eles estão falando. Além disso, tem uma coisa que é muito importante, que inclusive você passou nos seus cursos. Você ainda dá curso? Parou? Como que tá? Faço. De vez em quando, juntamos uma turminha e Porque continuamos. a oratória, né, cara? A oratória acho que é o mais importante dessa comunicação e existem os processos para você seguir para ter uma boa oratória também, né, Edson? Sim, é praticar todos os dias. É como andar de bicicleta, você sabe. Mas se você deixa de andar de bicicleta, daí um mês você já sente dificuldade. E leitura é isso, é todos os dias. Ah, mas eu leio só com os olhos. Esquece. Se você quer trabalhar bem, você precisa oralizar, verbalizar, ler. E atenção, não engrosse a voz, sabe? Não fale alto, fale num tom que você vai usar no rádio ou no seu local de trabalho, enfim, um tom normal. Seja você sempre. Agora, é claro, você tem que realçar tons. Sim, não adianta eu falar aqui, esquecer um S, né? Janeiro, fevereiro, né? Sim. Também, Engolir, né? Não adianta. Reduzir as palavras. Sim, a tua dicção tem que ser boa. Você tem que enunciar bem as palavras. Senão não adianta. Você falou rapidinho, eu falei que eu ia tocar nesse assunto. Na época, Histórias de Amor, tinha as traduções, Jaca. As traduções musicais. E na época dos adolescentes do século passado... A minha digníssima ia na rádio, sem me conhecer, isso nos anos 80, buscar o Music Card. É que eu ia falar, os encartes da tradução, cara. Tinha gente, eu era uma dessas pessoas, que nós fazíamos coleção de traduções. Né? Não só você, acho que todo mundo fazia. Dessa época, Se eu não me engano, eram 30 mil cópias semanais que a gráfica, minha memória, a gráfica Bandeirantes fazia. Era 30 mil encartes que ela fazia. Era um papel simples, sim, né? Tinha um patrocinador do lado, geralmente a própria gráfica fazia o patrocínio, depois entraram outros, e tinha tradução em inglês e português, porque naquela ocasião não tínhamos internet. Sim, não tinha. Hoje você não tem o smart, você chama uma tradução, você vê mas mesmo né? assim, tem muitas pessoas que eu vejo até hoje, pessoas de mais idade, Edson, eu amo demais a música tal, mas eu não sei o que ela diz. As pessoas ainda têm dificuldade. Sim. Aí você busca, manda para a pessoa a tradução, aquela coisa toda. Mas antigamente era através do Musicard que você conhecia a letra. Exato. E era gostoso porque assim, toda semana vinha diferente, às vezes cores diferentes. A gente colocava, quando era gravação, às vezes eles repetiam também à noite, porque a gente ouvia durante Nós gravávamos do almoço, né? E à noite repetia. Noite repetia. À noite eu tinha que chegar em casa, tinha o meu duplo deck CCE, entendeu? Para gravar a tradução e a música. Coloca uma foto, Jacaré, coloca uma foto depois do que é um duplo CC para que as pessoas saibam o que significa isso. Duplo deck auto-reverse. Tá? Só dava um toquezinho e voltava. Nossa, cara, era perfeito. Tinha um equalizadorzinho. Na época eu comecei a ser DJ, queria ser DJ. Com músicas, né, românticas. Porque na época, nos anos 90, eu acho que a gente vive um momento de nostalgia, quem viveu essa época, principalmente 80 né? Começou o romantismo, 80, 90 já começou, 96, 97 começou a cair. Aí começou a entrar aqueles discos, aquelas diferenciar, mas os anos 80, até 94, 95 era muito romantismo. A minha lembrança é de 92 a 96, mais ou menos, que era uma época que a gente estava começando a adolescência. Eu estava com 12 anos, cara, em 92. Sou de 79. E com 12 anos... Um ano depois que eu comecei... então... Não dá bem um ano, porque eu comecei em outubro de 78. Olha só.
Outubro de 78. Não, deu um pouquinho mais de um ano, porque eu sou de dezembro de 79. Uma coisa também que eu aprendi nessa coisa do rádio, quando eu queria muito trabalhar, porque na minha cidade ia inaugurar uma rádio. Sim. Na minha querida Colorado, terra natal, ia inaugurar uma rádio. Só que na ocasião, nos anos 70, meu pai era MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. E a rádio pertencia a um senhor que era da Arena. Arena e MDB eram rivais, mas muito diferentes do que é hoje. Era uma briga, só tinha dois partidos, Arena e MDB. A Arena geralmente era a situação, que era do governo, né? Do governo militar, tal. Sim, e MDB era o movimento contrário, era o oposto. E aí... E naquela época ainda estava bem forte, né? Sim, era a ditadura ainda. A ditadura acabou em 85, 86, nós tivemos o final. Mas eu fui censurado já trabalhando no rádio. Sério, depois, cara? lá para frente, eu conto isso. Mas aí, minha mãe foi falar com esse rapaz. Eu era molecão. Minha falecida mãezinha foi falar com ele. Olha, se não fosse pelo seu esposo ser do MDB, ele até podia fazer uns testes aqui. Quando ela me contou de caso de partido, eu já fiquei, agarrei um ranço do meu pai na oportunidade, mas agarrei um ranço dele, porque eu vi escapar aquele sonho de garoto. Ali, né, o sonho de estar falando na Mas aí eu já era muito vanguardista, tinha um sistema de som da cidade. Eu trabalhava na prefeitura e tinha os alto-falantes. E algumas cidades do interior ainda tem até hoje. Tinha lá 4 alto-falantes enormes no centro da praça. A cidade toda ouvia. Sim, Quando eu tocava Maria, a cidade parava para ouvir quem faleceu. Aí tocava Maria, sinal de que alguém tinha falecido. Aí entrava um locutor. Eu saía do meu trabalho, prefeitura de Colorado, eu comecei como office boy. Eu corria e a mulher que era dona desse serviço de alto-falantes não me pagava nada, mas me deixava falar. E eu começava a tocar música, eu cantava no meio, eu fazia interpretação. Quando eu fazia um falecimento, eu fazia tão assim que fazia as pessoas que ouviam chorar. Eu lia um texto depois de anunciar o falecimento. Então, ali, eu comecei muito cedo, porque eu lia muito, eu queria fazer. Eu via muito rádio, eu ouvia os grandes ídolos da época fazerem isso, mas não era Eli Correia, o Homem Sorriso, não era o pessoal do dia. Eu preferia os locutores da noite, que tinha uma maneira diferente de comunicação. E foi daí que nasceu a maneira com que eu faço até hoje de me apresentar. Quis ir para Mirandópolis, interior de São Paulo. Minha falecida mãe tinha irmãs que já faleceram, que eram de lá. Cheguei lá, fiquei sabendo que na rádio ia ter um teste. E eu fui fazer esse teste. Nós ficamos lá uma semana. Quantos anos você tinha lá nessa época? 78, faz as contas. Tava novinho, tava na flor da idade. Comecei 15 anos. Aí, são 45 anos atrás, é isso? Dá isso? 16, quase 16. Aí, quando eu chego na rádio, era no primeiro andar, tal, era uma sobreloja, 7, 8 homens na fila, tal, e um falou, será que vai demorar para nos atender? Rapaz, eu falei... Morri. Aquela voz que tremia a sala. Vou embora daqui. Aí, de repente, um rapaz, que era da rádio, chamou um senhor. Quando ele chamou o senhor, meu pai, naquela hora eu falei, é a voz que eu quero ter. Erivelton Gelli é o nome do rapaz que eu estou falando. HG era o nome do programa dele na época. HG, na melhor faixa do seu rádio. Erivelton Gelli. Depois de São Paulo, de Mirandópolis, ele foi para... Santa Catarina, e durante muitos anos foi diretor da TV Barriga Verde em Santa Catarina. Mas ele tinha a voz como é a voz do Dirceu Rabelo, que é a voz padrão da Globo. E ele fez um teste para ser padrão da Rede Globo, perdeu por causa do R. Nossa. O R de interior paulista da Porta foi que atrapalhou a vida dele. Mas ele chegou e... Quem é o próximo? Nossa, eu ouvi aquilo e falei, meu pai, como é que eu vou passar? E fiz o teste. E o teste era simples, o cara deu uma propagandinha de uma marca de cerveja. Falou, olha, não tem que fazer programa nada, eu quero que você leia esse texto aqui, né? Tinha uma noticiazinha, coisinha de nada, eu li, agora lê esse comercial. Aí o cara falou assim para mim, lembra até hoje, Alfredo era o nome do técnico, que estava um senhor tal, negro, forte, muito querido, já se foi. Ele falou assim, menino, lê como se você fosse um radialista famoso, não esqueça dessa frase. Aí eu comecei a ler o texto. E o dono da rádio, que eram sócios, mas o diretor-geral, ficava do lado vendo os testes.
E quando eu comecei a ler o comercial, né? Aí era mais ou menos assim, não me lembro com exatidão, né? Mercado tal está na vanguarda na vanguarda do que é bom para o homem. Vem aí, a nova cerveja... Vou fazer o merchandising. A nova cerveja Skol. E agora, inédito, em Mirandópolis, com latinha. Sim, Skol, latinha. A latinha da Skol. Eu fiz algo mais ou menos assim. Meu Deus. O cara parou, eu saí, e meu tio tinha me acompanhado, falecido também, que era amigo desse Frasili, que era o diretor da rádio Clube de Mirandópolis, a garota musical da cidade. Aí eu saí, né? Eu falei, não vou passar nunca, de forma alguma. Nunca tinha trabalhado em rádio, só tinha desejo, vontade. E, de repente, um monte de homens. Fala para o teu sobrinho vir aqui amanhã. Fui no dia seguinte, né? Aquele amigo do meu tio vai falar, Sim. ó, cara, uma coisa que eu gosto das pessoas é a vontade. Eu vi um monte de macaco velho aqui, mas todos eles com seus defeitos. E eu não tenho como corrigir. Você eu tenho. Você começa a trabalhar aqui quando? Caramba. Claro, eu só preciso buscar minhas roupas da minha terra natal. E lá fiquei durante uns bons meses e foi ali a minha escola. Esse Erivelton, não sei como ele está hoje, mas foi uma pessoa que me deu aulas de inglês, aulas de locução, como falar, muitas coisas do que eu trago da maneira de apresentar, veio dele. Só que ele não fazia mensagens. E, na época, me deixaram fazer mensagem à rádio à noite. Eu fazia à noite, das 8 às 10. Morria de medo depois de ir embora. Eram uns 3 quilômetros de distância de onde morava a minha tia, meu tio. Né? E, na época, eu tenho um primo que é padre no interior de São Paulo, padre geral, tem a minha idade. E ele ia de bicicleta para me buscar, porque eu morria de medo. Ué, 16 anos, uma cidade que eu não conhecia. Não sabia, e o medo de me perder. Até 10 horas da noite, depois eu embora para casa. Aí ele ia de bicicleta me buscar durante muito tempo. Aí ele entrou no seminário, aí eu falei, agora? Né? Mas, enfim, são lembranças muito boas e são pessoas que foram moldando o profissional que é hoje. Mas eu repito, pessoas com quem eu trabalhei muito me ensinaram, porque quem trabalha em rádio, quem trabalha em TV, você que mexe muito com câmera, com gravações, o Jacaré que está do outro lado, a melhor forma de você aprender é estar ao lado de pessoas que fazem o que você faz. Porque um erro dele, você falando, vou evitar, não vou fazer igual. Um acerto dele, vou copiar, vou fazer igual. É assim que funciona. É dessa maneira. Você não pode, no teu trabalho, fazer como o Neymar faz. O cara nem encostou, ele cai e faz aquela cera. As imagens mostram, e é bem claro, você passa a ser motivo de chacota. Né? Tenho amigos que até hoje, eu tiro onda dos meus amigos de rádio. Né? Tudo bem com você? Como é que você está? Toca o telefone. Alô, tudo bem? E não é um, não é dois. Né? Oi, tudo bem? Não, depois a gente conversa. Um abraço. Então, Edson. Então, mas né? Eu acho que isso foi uma cultura... que, na verdade, é aquela coisa. A gente acaba acompanhando, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a locução é uma locução mais impostada ainda também, né? Aquela uma voz narrativa, sem muita emoção, parece. Se você buscar hoje com o Google, você consegue achar vídeos dos melhores locutores dos Estados Unidos. Tem um deles que, inclusive, tem um filme, ele próprio estrela o filme dele, o nome dele vai me fugir agora. Ele, inclusive, é jurado de vez em quando do American Idol. Não tenho o nome dele aqui agora, mas foi um cara de que ele fazia de madrugada no interior dos Estados Unidos. E ele levava as pessoas para entrevistar, como nós estamos conversando aqui, e ele fazia loucuras que na época ninguém fazia no rádio. Para você ter uma ideia, ele foi se destacando, ele foi contratado por uma grande rede de rádios que apresentava o programa dele, o tempo vai passando. É Howie, não é? Estou tentando lembrar o nome dele. Ele é cabeludão, sabe? Ele é bem cabeludão, ele usa um óculos. Me foge o nome dele agora. Eu vi um Howie que era jurado lá, mas agora ele é careca. É o cabeludão. Tal, e ele tem uma voz muito legal, tal, uma maneira. Ele entrevistou uma vez uma mulher que fazia filmes sensuais e durante a entrevista ele começou a tirar a roupa. Meu Deus. Terminaram a entrevista nus, ele e a moça.
E ele passou para quem estava ouvindo porque tudo era rádio, aquilo. né? Não tinha um Não tinha vídeo, imagem. né? Mas aquilo passava para as pessoas que ouviam uma maneira... Porque você vive, algo que eu dizia nos cursos. Você vai ler um comercial de pizza, quando falar a pizza mais gostosa da cidade, lembre-se da pizza que você mais ama. Você vai passar para a sua fala a entonação de a pizza que você mais ama. A pessoa, eu vou comprar uma pizza. Porque a voz seduz, a voz informa. Howard Stern, é alguma coisa assim, Howard, alguma coisa assim, Howard. Acho que é Howard, alguma coisa assim. Faz uma pesquisa. Depois vocês procuram aí, jogam aqui, colocam uma cola assim, o cabeludão aqui, é Howard, enfim. Mas ele foi um dos precursores de fazer nos Estados Unidos uma locução diferenciada. Porque nos Estados Unidos é muito falado, o rádio é muito podcast. E os locutores, a maioria, trabalham em pé. Não é sentado como nós fazemos no Brasil. Não sabia a maioria é em pé e agitando muito. Agitando muito. Em 2000, eu conheci um dos melhores locutores de rádio FM da ocasião. Ou seja, 22 anos atrás. Eu ouvia, já tinha ouvido gravações dele, e ele trabalhava em Santos. Ele estava aposentado e estava em Santos. E eu fui numa rádio de Santos, que eram 3 andares, no térreo, tem até hoje, que é o Bar Pelé, que é um bar temático, homenagem ao Pelé, e depois nos andares de cima tem as rádios, até hoje, lá em Santos. E eu conheci o primeiro andar, depois no segundo andar era uma rádio romântica, e no terceiro andar era uma rádio rock. Os locutores que faziam a rádio romântica, terminado o horário, descansavam um pouco, subiam para a rádio rock e faziam o horário da rádio rock. Isso em 2000. E, de repente, lá conversando com o diretor da rádio, eu ouço o cara entrando no ar. Falei, meu Deus, eu não vou me lembrar o nome dele agora. Mas eu ouvi e falei, cara, nossa, o cara é muito bom, porque você sente quando a pessoa é talentosa. Eu não tenho vergonha de falar para o fulano, você é bom, parabéns. Você tem que ser sincero. Falei, cara, eu quero conhecer esse locutor. Falou, opa, pode subir lá, pode subir lá, pode subir lá. Aí alguém me acompanhou. Quando abriu-se a porta do estúdio, que eu olhei, ele devia ter, em 2000, 67, 68 anos. Olha só. Cabelo branquinho. Não estou deixando a barba branca. Né? Minha patroa, a minha esposa disse que fica bonito. E não tira não, amor. Então, estou fazendo a vontade dela. Ficando diferente um pouquinho, né? Meu irmão fica louco. Meu pai, tira essa... Meu pai está com 81 anos, né? Não tem barriguinha. Isso, tem um ciúme. Garra um ciúme dele. Sei como é que é isso. Sofro do mesmo lá em casa. Ou seja, eu falei, escuta, de onde vem tudo isso? Ele falou, cara, quando eu ligo o microfone, eu me transformo num jovem, porque a velhice está aqui na cabeça. Cid Moreira está com quanto? 90? 93. Ele continua gravando algumas coisas ainda, e é um dos comerciais mais caros do Brasil. E o engraçado, eu vi esse tempo atrás no próprio Instagram, ele estava fazendo anúncios no Instagram, que ele, tipo assim, fazia uma homenagem, uma mensagem personalizada para a pessoa. Mas o preço? Então, por isso que ele estava vendendo bem isso aí. Eu tenho um amigo que mora em Londrina e ele trabalhou com o Cid, ele trabalhou com o Adelson, trabalhou com o Dirceu Rabelo, que é o voz padrão da Globo. Falamos muito do Dirceu Rabelo porque é a voz mais conhecida do país. Sim. Globo, e você é a voz mais conhecida e todo mundo que começou, sabe, tanto tem dele... aquela referência. Tem uma referência, a voz dele e é aquela, é um senhor que você ouve ele falando, ele não está impostando, é a voz dele. E esse amigo, ele tem um vozeirão fantástico, hoje ele está com um problema e tal, e eu falei, escuta, eu preciso de umas vinhetas, você grava? Claro. Vinheta, gente, é algo simples no rádio, por exemplo... Edson Valério e você, tudo a ver. É uma vinheta. O Edson, eu cobro R$300 por vinheta. 10 segundinhos, né? Não é tudo isso, nem isso. Mas é o seguinte, vale. Sim. É toda a vida dele que está ali. Porque você vai ter um diferencial. A história, a experiência. Quando você gravou um comercial com Cid Moreira, a marca da tua empresa... Tá lá. Imagine aqui, mais um papo, podcast. Coloca aí, joga aí pra gente ver se consegue. O Howard, lá. Aí, pronto, achou, viu? Eu tô bem, eu lembrei. Howard Stern. É esse aqui. Esse é o cara que diferenciou toda a locução americana. Ele quebrou todos os padrões da locução e ele está no ar até hoje. Esse camarada fez uma loucura numa das rádios de Nova York. Ele pegou e fez um show. E a rádio encampou,
Né? Porque o rádio americano é bem diferente do nosso. Lá existem muitas redes, Sim, sim. né? Mas as redes lá são valorizadas. Ela valoriza a cidade onde passa. Boa, também. Jaca. Ficou muito legal, né? Esse é o cara. Ele faz em inglês. Como é que eu posso tentar imitar? Não. Mas a maneira com que ele fez, ele inovou dentro do profissionalismo no rádio FM. Ele fez um show no Central Park. Eu não me lembro agora, o Jaca vai procurar ali, Howard Stern. Ele fez um show no Central Park, ele levou, eu não me lembro qual artista no Central Park. Ele bateu recorde de pessoas em um show de rádio. Milhares de pessoas foram até o show. Eu não me lembro se foi o Bob Dylan, eu não me lembro quem foi que ele levou no show. Mas lotou o Central Park. Ah, mas era de graça? Não importa. As pessoas saíram de tudo quanto é ponto da cidade para ir ver o show. Fazer e com que a pessoa se ouviam deslocasse ali. só no programa dele. E ele lotou. Então ali, o que a empresa fala? Esse cara manda em nós. Ele é o líder absoluto. Quanto mais você lidera lá nos Estados Unidos, o locutor de rádio, o apresentador de TV, mais ganha, mais é valorizado. Aqui é o contrário. O teu programa é o primeiro local, tudo bem, mas e daí? Se você sair, a rádio vai continuar igual. Infelizmente, no Brasil, a valorização do profissional é pequena demais. O tanto de vozes lindas e maravilhosas que se foram e que as pessoas nada fizeram. O próprio meio rádio pouco valoriza os profissionais que tem. A própria televisão pouco valoriza. Pouca. Você vê profissionais maravilhosos na dramaturgia, desde o rádio, quando faziam radionovelas, depois telenovelas, que hoje estão em asilos, né, de artistas, em retiro de artistas. Totalmente abandonado. Então, aí você fica, pera lá, mas não souberam guardar o dinheiro que ganharam, gasta... Nos Estados Unidos, se um programa de rádio, FM, tocar lá Frank Sinatra, todo mundo elogia. Agora, imagina eu faço isso, graças a Deus eu trabalho numa emissora onde nós temos, se você pedir Nelson Gonçalves, se meu pai ligar lá, mandar um WhatsApp, eu quero ouvir Nelson Gonçalves naquela... Nós tocamos. Porque quem faz o rádio, temos essa liberdade, quem faz o rádio é você, é o ouvinte. Sabe? É como você está num canal de streaming, eu quero assistir o filme que eu desejo. Sim. Se você não vai tocar o filme, a música, eu vou buscar. E você ouvir nos Spotifys da vida, no Deezer, a música é uma coisa, você ouvir na rádio é outra. Não tem, a rádio ela traz essa aproximação. Isso. Né? Porque eu lembro que quantas vezes a gente estava na rádio ou mandava mensagem e ficava ali aguardando para o locutor mandar um abraço, para o locutor falar oi. Não, até hoje tem. Continua, mas... E torcendo para o locutor não falar no final da música. Até hoje eu encontro alguns amigos, que o rádio me trouxe muitos amigos. Edson, eu adorava ouvir teus programas, mas quando você falava no final da música, é que nós tínhamos que ganhar tempo, Se o programa tinha 10 músicas para ser tocada, aquelas 10 não daria com os breaks comerciais. Então, olha, se nós tirarmos aí 1 minuto de cada música, vai dar. Aí, sabe, o cara estava lá gravando o programa, de repente, meu pai amado, o locutor falou, como é que eu faço agora? Cara, e como que era? Porque assim, eu acho que a rádio ela tem uma magia, que é diferente assim. A TV também tem isso, né? Quando você percebe que está participando de alguma coisa, que vai aparecer, você sabe que vai aparecer, você fica ali esperando, você reúne família. Dava-se a impressão de que com o advento da internet, com as facilidades das mídias de hoje, isso iria acabar. Porque muitas vezes falou-se, né? Pelo menos no curso de jornalismo a gente ouvia bastante isso, falar assim, a internet chegou para acabar com o jornal, para acabar com a rádio, para acabar com a TV, para mudar tudo. Mas não, cara, erraram. Não é. Erraram. O rádio hoje tem como seu maior suporte a internet. Por exemplo, antigamente você ligava para a rádio. Hoje você manda um WhatsApp e você se ouve no ar. Sim. É imediato. A internet aumentou o potencial do rádio. E o rádio continua sendo ainda mais rápido do que a televisão. O rádio continua sendo mais rápido do que os blogueiros. Por quê? Porque hoje aconteceu, por exemplo, vamos ilustrar. Chegou um artista em Maringá. Tá? O repórter Corujão da nossa equipe vai até lá e já conversa com ele e já entra ao vivo.
A televisão, você sabe, é necessário toda uma parafernália para que aquilo aconteça. Ah, mas hoje você tem o celular, tudo bem, mas aí não vai ficar a qualidade que a TV exige. E o rádio, você pelo WhatsApp coloca no ar. O rádio tem uma rapidez muito intensa. Antes, nós demorávamos, eu me recordo de um ano, quando eu comecei a trabalhar, me parece que 79, 80, não me lembro com exatidão, 79, 80, eu fui para São Paulo, na gravadora, saí à noite, viajei a noite toda de ônibus, para chegar na gravadora com um documento nas mãos, que nós tínhamos recebido via Telex. Naquela época era Telex? Era Telex. Depois veio o telegrama ainda. Aí recebemos aquele material e eu fiquei numa fila aguardando receber em mãos o disco do Roberto Carlos. Nossa. Porque era o aguardado momento do rádio, o lançamento do novo trabalho do Roberto. Ele lançava todo final de ano. Você acredita, sair de Colorado, viajei a noite toda, cheguei em São Paulo, não tinha Uber. Pegar um táxi, ir até a gravadora, se não me engano, era CBS, e entrar numa fila, porque todo mundo estava lá. Brasil Pegava todo, né? aquele disco, voltava para a rodoviária, aguardava o ônibus próximo para voltar para a cidade. Imagina a preocupação com aquele disco na mão. Justamente, não, fazia um mundo de envelopamento, né? Chegava na rádio no dia seguinte, nem ia para casa, o dia que chegava ia lá. Primeira coisa, tinha as fitas rolo, era gravar o disco todinho na fita rolo, para caso ele riscasse, você não ter problema, porque nós temos esse problema. Sim, sem dúvida. Quantas vezes? Vai usando, né? Sim, você vai usando. Então, você gravava e aí ia lançar. Qual era? E a gravadora dizia, a música de trabalho é tal. Pode tocar o disco. O que nós fazíamos? No programa tal, você vai ouvir o novo disco tocava o novo disco. E tinha o patrocínio de uma empresa X, que sabia que naquele momento a cidade toda, a região toda, estava ouvindo as novas músicas do rei Roberto Carlos. Hoje é muito mais rápido. Por exemplo, semana passada eu tenho um grande amigo em Campo Grande e falou, Valério, eu vou te mandar em primeira mão a nova música de trabalho dos Jades e Jadson. Pá! Chegou um link no meu WhatsApp, fui para o meu desktop, coloquei lá e baixei o transfer, o link da nova música de trabalho. Em 10 minutos eu estava tocando a nova música. Luan Santana, o Quezinho, que trabalha com a equipe do Luan, estou mandando a música nova. Daí 3 minutinhos já estávamos tocando. Você faz só os aparos de começo, meio, e estava no ar. E sempre com qualidade de 320 kbps, ou Wave, né, que dá mais qualidade. Antigamente não era assim. As coisas vão mudando. Por exemplo, do rádio FM, uma das emoções maiores que nós tínhamos, eu lembrei disso porque hoje eu trabalho novamente com o Renato Querino, nós trabalhávamos juntos, e tinha a divulgação das pessoas que passaram no vestibular da UEM. Ah, sim. A lista dos Maringá aprovados. e a região, está aqui a esposa dizendo que ela ficou ouvindo, olha, ela não me conhecia, as pessoas ficavam ouvindo porque não tinha a internet. Me lembro até hoje, um locutor da rádio, escalado, com moto, 2 pessoas, ia até o UEM. Aí entrava aquela coisa do QI, indicação. Chegávamos lá, primeiro Maringá, né? Aí entregava para eles o listão dos aprovados. 2 cópias do listão dos aprovados. Vinha voando para a emissora, enquanto o motoqueiro ia estacionando, já está o elevador do prédio parado. Meu Deus, rapidamente subia, porque eles soltavam 9 horas o listão na UEM, tá? Na comissão do vestibular. 9h05, 9h06 no máximo, já começava. Era geralmente eu e o Renato Querino que fazíamos o listão dos aprovados. Você recebia uma lista, alguém já experiente do nosso lado, já ia destacando, né? E o estúdio, na época, ficava lá no 9º andar. Então, nós fazíamos o quê? Começava ele com uma lista aqui. E eu odiava quando chegava ciências contábeis, química, física. Por quê? Porque tinha muito nome nipônico. E nome nipônico, meus melhores amigos de infância, japoneses, porque eu morava perto do clube japonês em Colorado. Então, eu tinha muitos. Eu tinha facilidade, mas mesmo assim, alguns nomes vinham, aqueles nomes gregos, alguns nomes russos. Não era como se lia, né? Justamente, você tinha que tomar muito cuidado. Então, vai. E o Renato, até hoje, ele sempre foi muito sarrista.
O Renato, Renato, me perdoe, mas boas lembranças. Ele sempre foi muito sarrista. Para quem não o conhece, ele é muito sério. Mas para quem tem intimidade com o Renato, ele é muito brincalhão. E na época o Renato era o cara em Maringá. Ele era o apresentador do Jornal Estadual. Eram os olhos verdes que iluminavam a tela da Globo apresentando, né, o jornal. Ele tinha uma boa audiência. Não, tinha, além de boa audiência no rádio, tinha. Ele saía na rua, as pessoas paravam, tirar foto, autógrafo, enfim. O Renato teve um momento muito especial na vida dele, profissional, como apresentador de TV e também como locutor. E é até hoje um baita de um profissional. E ele sempre muito brincalhão. E você está lá, por exemplo, às vezes, matemática tinha 20 nomes, por exemplo, medicina tinha só 20. Então, um locutor só lia, para o outro poder tomar uma água ou algo parecido. Porque a gente começava às 9 e ia até 11 e pouquinho. Porque eram quase 2.000 nomes. Muitos nomes. Né? E depois nós íamos afixando no corredor do prédio e as pessoas iam lá para conferir e tal, aquela coisa toda. Né? E ele, entre uma folha e outra, ele costumava fazer umas brincadeiras, tipo assim, né? Você desligava o microfone rapidamente para tomar limpar a garganta. Sim. Enfim, e numa dessas o cara desligava o microfone, você está ao vivo. O teu parceiro de microfone dá um estranho, tá? Imagina como é que você vai continuar a ler porque a tua vontade é de rir? Você começa a rir. Aí em 40º lugar. Então, assim, eram momentos muito especiais. Então, você tinha um trabalho muito legal e você sabia que naquele momento que era o momento mais caro de patrocínio. Geralmente um colégio ou um cursinho é quem bancava. Era caríssimo. Mesma coisa que hoje você ser o cabeça de chamada de um show. Então, Bruno e Marrone vai estar em Maringá num sábado. Então, mais um Papo Podcast. Apresenta Bruno e Marrone. Você vai pagar aí metade do show. Sim. É uma mídia que todos vão ouvir, todos vão comentar. Então, nós tínhamos que ter um cuidado muito grande com o patrocinador. Então, na hora do patrocínio, não falávamos nada, mas durante a leitura tinha as brincadeirinhas. Então, o rádio te dá muita coisa boa também, porque não é aquela coisa mecânica. O cara é robozinho. Não, não tem robozinho. Não tem, né? Você tem programas que são robôs. O que é o robô? É aquele que você dá a hora certa e desanuncia a música. Porque é o momento de ouvirmos música. No momento de... É como agora, você que está nos assistindo, você não está aqui, você não acessou a página do canal para ouvir música. Você quer ouvir o papo, você tem interesse em conhecer algo mais ou saber algo mais. Algo te motivou a estar nos acompanhando. Sim. É assim que funciona. Não, sem dúvida. Você falou um pouquinho sobre do show, vou aproveitar esse gancho, que com certeza você foi um dos... Hoje a gente fala, vamos mestre de cerimônia, mas... Quem fez a abertura de muitos shows aqui em Maringá também, né? De muita gente famosa, né? Muito. São quase 29 anos na Maringá, massa, muito. E durante muitos anos eu fui um dos apresentadores oficiais da Expo Ingá. Então, shows Muito. Tem muitas histórias de shows. Não somente aqui, né? Cianorte, Colorado, Paranavaí. Cheguei a fazer próximo de Foz do Iguaçu, um show do Roupa Nova. Foi um dos shows que eu mais apresentei na vida profissional. Foi do Roupa Nova. Passa de 20 shows do Roupa Nova. Todos os artistas praticamente, que desde o início, quando eles começaram, né, desses que estão na mídia até hoje, eu acho que o único que eu não fiz até hoje foi do Henrique e Juliano, mas dos demais, praticamente todos os artistas de destaque. A Marília Mendonça, falecida Marília, quando começou, o primeiro show que ela veio fazer aqui, eu estava no palco, foi na Expo Ingá. Muitos shows, muitos shows. E histórias incríveis de muitos shows. Até Menudo, até Xuxa, até Angélica. Nossa. E de histórias assim, o que você lembra, de repente, de alguns desses shows, assim, que de repente para você foi marcante? De forma engraçada ou de forma emocionante, assim, o que você lembra? O show que o Leonardo fez aqui em Maringá, depois da morte do Leandro, foi um dos primeiros shows que o Leonardo fez, foi aqui em Maringá. E eu tinha apresentado alguns anos antes um show deles e o Leandro era muito gente fina. O Leonardo é gente fina. O cara é aquilo que você vê. É autêntico, né? Ele é autêntico. É aquilo lá. Ele é linguarudo, ele fala palavrão.
aquele é o Leonardo. Sabe, ele é um cara, tá tendo... Enfim, o Leonardo é sensacional. Desde o início ele sempre foi assim. Ele não é falso no que ele faz, é aquele jeito do Leonardo. O Leandro tinha ele era uma pessoa diferenciada, ele tinha uma maneira de te tratar muito querida, né? E quando o Leonardo subiu no palco, começou a fazer o show, foi lá no Parque de Exposições, e ele começou a cantar e aparecendo imagens, eu confesso, foi emocionante. Foi muito emocionante, muito emocionante. Foi algo assim que tocante, porque você sabia que o choro dele ali era um choro verdadeiro. Era verdadeiro. Ele estava fazendo o show porque ele era profissional, era um show que tinha que ter sido realizado com eles, e tempo depois ele veio fazer, e foi um dos primeiros shows que ele começou a fazer, porque quando o Leandro morreu, o Leonardo dizia para todo mundo que ele queria parar, não quero continuar sem meu irmão, não quero continuar, porque o Leandro era o equilíbrio da dupla. Sim, sim. Era o cara, gente justo, mais tranquilo, segurava mais, né? O mais velho, ele segurava. Sim. E o Leonardo tinha um respeito pelo irmão absurdo. Ele tinha um respeito pelo irmão. E, de repente, e foi uma morte muito rápida, né? Foi dado um aviso que tal. Você estava vendo ali o caso da doença dele em si, mas surgiu, divulgou pouco tempo depois. Momento, né? Triste. Momento de perrengue. Colorado. Festa do Peão de Colorado. Antônio Sardinha Neto, grande. Antônio Sardinha Neto é um grande amigo corintiano, é um cara que sempre me incentivou a trabalhar no rádio, e na ocasião ele era um dos diretores da Sociedade Rural lá em Colorado, da Associação dos Agropecuaristas, seu Daí Ribeiro, presidente, um falecido um tio meu, Dionísio, também foi presidente por muitos anos, e se eu não me engano o tio Dionísio era o presidente daquela ocasião, o Sardinha estava na diretoria de artística, e eu fui apresentar um show muito especial em Colorado, acho que foi num sábado, se eu não me engano foi num sábado, lotado, não tinha mais espaço para um ser dentro da arena do Parque famoso, de Rodeios de Colorado. Rodeios ali de Colorado. Quem não conhece continua até hoje. E, de repente, alguém chega em mim, me entrega o microfone e fala assim, Edson, a dupla está chegando, pode começar. Ou seja, pode preparar o público. Porque já era tarde, tinha acabado, eu acho que foi num domingo, se não me engano. Foi num domingo, porque tinha acabado o rodeio né? E após o rodeio ia ter o show principal. Se não me engano, foi no domingo, se eu estiver errando. Enfim, sábado ou domingo. A ordem não vai alterar. E aí pode começar. Já estão chegando. Ok, peguei o microfone. O Alô Maringá é aqui em Maringá, né? Lá, Alô Colorado. E comecei a brincar, tal. E tinha um dos patrocinadores, que era uma cervejaria. Que na época estava fazendo muito sucesso, Skin Cario. Né? Um dos donos das franquias era de lá, e eles tinham dado muitos brindes, tipo, de cerveja para sortear para o público. Pessoal. 30 cervejas. Né? Era muito? Dá para segurar uns 15 minutos de diversão. Sim. 15 minutos passados, eu olho e já, o povo estava lotado. Imagina, o povo não quer ver o Edson. Sim, se isso está enrolando ali, o povo sabe. Alguém chega no meu ouvido e disse, eles saíram de Maringá agora. Caraca. Falei, como? Perdão? Como? A banda já estava no palco. Eu falei, como? Eles saíram de Maringá agora. Eu calculei, Maringá, Colorado, 1 hora. Mesmo que eles iam correndo. Isso já era 11 horas da noite. Caramba. E agora? E agora? Esse é o perrengue. Não, e aí? Você está lá na frente das pessoas com o microfone na mão. Porque se você falar qualquer coisa, o pessoal vira as costas e vai embora. Ou vai. Começa, vai. Pode haver um quebra-quebra. Não sei, as pessoas... Você não sabe a reação da grande massa. Isso, né? Você tem que saber. E agora, como é que eu vou controlar? Eu me lembro que do nada eu virei para alguém do lado e disse, me arruma o que você puder de brinde. Me arruma o que você puder de brinde, por favor. E fui falando, brincando. Eu não vou falar que os caras tinham acabado de sair de Maringá. Não, sim. E vou andando, voltei para o local, no palco, subi para o palco, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Subi para o palco, tal. Peraí que eu vou tomar um cafezinho. Ô, DJ, bota um som que eu vou tomar um cafezinho rapidinho, daqui a pouquinho o show. Falei, gente do céu, vocês me ferraram. Aí o cara desperdoa, porque falaram que estavam chegando. Eu achei que eram chegando aqui. Não, eles saíram de Maringá. Mas, papai... Aí, de repente, me trouxeram ali, acho que uns 100 vale cerveja.
Eu chamei brinde. chamei um dos seguranças que estava ali, o perrengue de plejar, perrengue por perrengue, minha terra natal, o que eles podem fazer é me xingar. Né? Apresentador, quando vai fazer show famoso, ele leva vai, na hora que ele Esse entra. é o problema, né? Que nem o juiz do futebol. É né? igual, você leva vai. Você entrou, o povo não quer saber de ver você lá. Só que ele sabe que se você está lá, vai começar o show. Agora o camarada entra às 11 horas para começar a animação. E você imagina, a dupla vai chegar aqui meia-noite e pouquinho? Nossa, cara. E aí, como é que eu faço? Né? Não, O que não eu faço? Não tem nem o que fazer. Chamei um segurança. Eu estava alguns quilos a menos, hoje eu estou com 94, eu devia estar com uns 76 quilos. Sempre fui muito magro, 76 quilos. Eu vi um segurança lá, sabe, bem, né, grandão. Falei, Trompudão. vem cá, você me aguenta? Ele falou, claro! Montei na cacunda dele. Montei na cacunda dele e podem abrir os portões. Por quê? O povo ia entrar na arena. E lá em Colorado é terra, né? Sim. Não é grama. A arena, ela é festa de peão, igual Barretos. O pessoal, O areião aquela muvucada toda para entrar demorou ali uns 20 minutos. Conseguiu um Eu tempinho. fui. Vamos segurando, gente. Enquanto vocês estão entrando devagarzinho, na boa ninguém corre. Eu vou dando. Eu chegava, você entrou bonzinho, você merece uma cerveja. Você entrou bonzinho, você merece uma água, porque era água e cerveja e refri. Né? Aquele refri ruim, barbaridade daquela marca. Então dava água e mais a cerveja. Ia dando, e o cara ficava todo feliz. E vai, de repente surgiram uns bonés. Comecei a dar boné. Surgiram, na época, já tinha CD. Era raridade esse CD, era caro, mas tinha. Né? Quem ficar bonzinho vai ganhar um CD. Eu nem sei quem era a dupla. E fui enrolando, e fui enrolando, e fui enrolando. Mas chegou um momento que o povo começou a... eu comecei a sentir um... Falei, pessoal, quero pedir perdão. Assim que eu comecei, 1 hora atrás, me falaram de que a dupla estava subindo, chegando. Tem que ser sincero. A dupla saiu da cidade de Maringá. E como eu sou daqui, eu estou contando para vocês. Então vocês vão me entender e mostrar de que educação nós temos. Mas eu estava meio que... Ai, meu Deus, qual a reação? O povo tem que trabalhar no dia seguinte, ou alguns vão trabalhar, como é que faz? Está ficando tarde. Enquanto eles... Aí chegaram. Enquanto eu falava, eu sentia a muvuca. Gritinhos. Chegaram. Né? Porque lá em Colorado, hoje mudou, mas na época você não via o artista chegar. Mas eu olhei... Né? Mas aí eles chegaram, resolveram comer frutas e resolveram colocar roupa. E eu peguei o microfone, voltei para o palco. A dupla já chegou, todo mundo foi ficando animado, a dupla já chegou. Eu estou indo lá para falar com eles. Aí o povo, você vai? É legal, né? Bacana, vamos lá. Volta o ânimo. Segurando. Aí cheguei lá, estava um segurança do lado, o outro no outro, e um deles tentando entrar numa calça. Imagina a cena. Não, é verdade. Eu não estou... É real, isso é real. Ele usava uma calça muito colada, então como é que entra numa calça colada? Não senta no sofá ou na cadeira e coloca, não. Ele subiu numa cadeira, colocou os 2 pés e os seguranças, e ele, né, na calça. Né? A dupla, você não sabe quem é? Qual o cantor? Qual dupla você se recorda que usa sempre calça tuchada? Até hoje, uma calça tuchada. Né? 2000 e pouquinho, uma calça tuchada. Aí eu começo... Gente, eu peguei uma maçã, fui lá e peguei uma maçã que estava sobre a mesa onde eles estavam, porque o camarim lá é bem simples. Né? Lá não tinha sofisticação na ocasião. Hoje mudou, mas não tinha tanta sofisticação. Segurança não deixava ninguém entrar. Peguei uma maçã. Gente, dei uma mordida. Ele deu uma mordida na maçã. Quem quer a maçã que ele deu uma mordida? As meninas estavam brincando. Quem mordeu fui eu. Dei outra mordida. Fui segurando. Aí, Edson, pode começar. Quando eu fui para anunciar no centro do palco, alguém me fala, o cara quer dar uma testada no microfone antes. Caramba. Ou seja, ele quer passar o som do microfone. Ele vai pegar o microfone, tem que ficar em silêncio para ele... Alô? Oi. O dia que... Já, Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano. Aí eu fui para o palco, terrível. eu olhei e vi a lista das músicas. Falei, eu já sei como começar, porque eu sei como funciona. Sim, sim. Uma coisa que o artista não gosta é que o público saiba as músicas que ele vai cantar no show. De um show para o outro, eles diferem em algumas coisas. Sai uma, entra outra. Eu bati o olho e fui vendo as músicas. No pé do músico. Falei, pessoal, a primeira música é essa. Vamos começar a ensaiar para receber? Eu não me lembro qual era a música, mas o dia em que eu saí de casa e o povo começou. Mas na hora alguém me agarrou no braço.
Não me ferra, que era o produtor deles, né? Que é uma mulher que até hoje estava do lado, e o produtor auxiliar dessa mulher que está com eles até hoje, não faz isso não. Ou eles vêm para o palco, agora eu vou falar o set list completo. Meu Deus do céu. Não, claro que não fui eu quem... Lógico, né? Mas a maneira de tentar começar o show. Aí eu peguei e falei, sabe de uma coisa? Pessoal, com muito carinho, que a associação, parará, desculpa o atraso, a culpa foi nossa, que não começamos antes, tal, mas foi muito bom estar aqui, mais de 1h30 vocês me aguentando, vamos ao que interessa. Cara, eu recebi uma salva de palmas na ocasião, tão intensa de que parece que as pessoas adivinharam de que tudo aquilo que tinha sido feito foi para mantê-los tranquilos. Terminado, meu tio, que já faleceu, Dionísio Donati, ele mesmo, agora bem com claridade. Edson, obrigado. Se não é você, eu não sei o que tinha acontecido aqui. Por quê? Você vai para um show, é horrível, você quer o show na hora certa, você não quer alguém rolando lá. Então esse foi um dos maiores perrengues. E teve situações cômicas, situações hilárias que nós ficaríamos um bom tempo para mais um papo. Fala em bom tempo, como é que tá o nosso tempo aí, Jaca? Já deu 1 hora já? Rapaz do céu. Isso não é nada. Como que? Não, mas é com um locutor, cara, que tá lá no fala rádio, demais. Né? Todo dia, contando fala. Contando histórias. Se for eu, Jaca, aqui não dá 10 minutos. Não, mas tem coisas boas. Não, fica mais tempo que um começa a xingar o outro, aí vai. Agora, shows, então, para encerrar o assunto shows. Artistas bons e artistas ruins. Sim. Então, tudo aquilo que você vê de bom dói às vezes, você que apresenta o show, que vê a coxia, que vê os bastidores, é saber que tem alguns artistas que não mereciam ter os fãs que têm. Isso é verdade. Tem artistas, tanto da música pop, da música brasileira popular, como da música sertaneja, que não mereciam ter os fãs que têm. Artistas que se esqueceram do começo da carreira, quando pagavam para serem executados, né? Porque a maioria dos artistas que hoje estão lá em cima pagavam. Sim. Porque, por exemplo, rádio, antigamente se falava jabá. Rádio vende tempo. Rádio vende tempo. Como é que você vai tocar o Zé e o Zé na dupla, que é desconhecida, ao invés de tocar o Y e Y, que é conhecido? Então, é um iPhone, é uma viagem. As duplas investem para poder serem executadas no rádio. Tem que ser visto, os streaming, os canais de streaming ajudam a divulgar? Ajudam. Agora, ajuda a levar as pessoas até o show? O rádio continua sendo o grande potencial. Sim, sem dúvida. O grande potencial. Quantos artistas você vê na televisão e você os vê num show? Tem 1000 pessoas só. Então, porque hoje em dia também, antigamente ainda tinha os CDs, os LPs, que era uma grande parte da fatura. Não tem mais isso hoje. Hoje não existe mais. Não existe mais. Nem o pendrive. Hoje você deixa na memória do seu celular, no seu smart. Né? Você coloca, às vezes, eu, por exemplo, coloco o pendrive no carro, eu não consigo ficar ouvindo músicas do pendrive. Eu preciso ouvir alguém falando, alguém me animando, alguém dando informações. E essa é a diferença dos streams, né? Porque você perde essa pessoalidade. Acaba, perfeito, acaba isso. É claro que faz, em alguns momentos é muito bom, é muito Lógico. bom. Mas tem artistas que se esquecem do que tiveram no início e hoje pisam. Eles pisam em locutores, eles pisam em diretores, eles pisam no pessoal da assessoria. Né? Eu me recordo, alguns anos atrás, aqui em Maringá, houve um show católico, uma pessoa muito querida, né? Ele pediu perdão depois. Mas eu posso falar, foi fato, não existe problema nenhum. Padre Fábio de Mello fez um show, a paróquia, né? A catedral, levou várias senhoras que ficaram no palco, sentadas ali para assistir próxima o show do padre lá no Parque de Exposições. Enquanto elas não foram retiradas, o show não começou. Quer dizer, rapaz. Padre Fábio. Aí veio a informação de que não foi ele, foi a produção dele que achou por bem tirar as pessoas de lá para evitar qualquer tumulto. Você acha que eu trabalho com o Valério, recebo do Valério, eu vou fazer algo contrário ao que ele diz? Depois disso, ele pediu 1000 perdões, veio para Maringá novamente pediu perdões, mas isso não é um fato raro. Constantemente acontece. A pessoa desce da santidade e é uma pessoa normal. Sim. Fica uma pessoa normal. Quantos artistas você vê hoje com a internet o tempo todo?
Esses dias eu vi a Joelma chegando para subir no palco, o camarada disse para ela, um fã, Joelma, eu viajei 14 horas para receber um abraço teu e uma foto. Ela fala para o cara, não percebeu que estava sendo filmada, né? Ela fala, você acha que entre você e eu apresentar o show, o povo vai esperar? Nossa. Ou seja, então, o Jacaré concordou, porque acho que soube disso. E não é uma fofoca, é a maneira... um minuto a mais, um minuto a menos. Mas se atender todo mundo... Ok, eu entendo, mas era um fato. Nossa, era um caso, né, isolado. Porque o mundo artístico vai transformando você. De repente, quem for assistir Elvis Presley, o filme, tive o prazer de assistir o filme do Elvis, sempre fui fã do Elvis. Quando o Elvis morreu, em agosto de 77, eu chorei. Eu chorei, eu e meu irmão choramos, nós éramos jovens. Choramos, juntos, porque Elvis era Elvis. 1976, eu falei 77, 76. Você falou 77. 16 de agosto de 76. Elvis Presley, ele foi me perdoem a expressão, um pau-mandado do Coronel Parker. Coronel Parker, que era o empresário dele. Olha só. Ele sempre quis fazer shows fora dos Estados Unidos e o cara nunca deixou. Ele sempre quis fazer coisas diferentes e o cara nunca deixou. Ele foi o rei do rock, até hoje, para mim, a melhor voz da música. Sim. Porque ele cantava de uma maneira impecável, maravilhosa. Basta você procurar os vídeos e as canções dele. Mas ele foi um pau-mandado. Infelizmente, pessoas mal dirigidas que se transformam em más pessoas. Então, quem te dirige, quem te comanda, vai fazer o efeito em sua vida. Você tem que fazer com que Deus dê todas as suas direções para que você faça sempre o melhor, seja num trabalho simples ou num trabalho mais sofisticado possível. E foi uma alegria muito grande vir até aqui. Nossa o tempo urge. Que honra muito obrigado. Minha mesmo, Edson. Nossa, agradeço de coração mesmo. Muito obrigado. Falei mais assim, do que devia. Nossa, não. É bom que aqui eu acabo sendo um ouvinte, né? Ele já é acostumado a ter os ouvintes dele, a gente se torna mais um. Porque é gostoso ter essas histórias, ouvir essas histórias, acompanhar. Em algumas eu pude presenciar momentos, né? E é gostoso porque a gente tem essa nostalgia. Mas, acima de tudo, é admirar o profissional que você é. Muito obrigado. E o que eu tenho mais uma vez a agradecer a você. Obrigado. Peço encarecidamente quem está assistindo a gente agora, a gente vai distribuir os cortes, vamos compartilhar, vamos acompanhar, vamos prestigiar esse profissional. Porque tem uma história também o trabalho que eles estão fazendo, temos que prestigiar. É assim que funciona, um ajudando o outro. É o trabalho formiguinha. Exato. Uma formiguinha ajudando a outra e você tem aquilo que é necessário. Né? É o que Cristo falou, né? Amai-vos uns aos outros, então ajudai-vos uns aos outros também. Tudo que é novo merece ser impulsionado, merece ter colaboração, ter ajuda. Isso é mais do que necessário. Tudo que você faz, não importa o quê, tem que ter o apoio. Porque se você se desestimula logo de cara, Edson, Valério, mas eu sei de uma história de uma dupla que começou e você chegou e falou na lata, vocês não têm futuro. Me odiaram, mas não tiveram. Aí entra a experiência, mas você foi duro, podia ter usado outras palavras, mas ficar iludindo para quê? Fazer eles gastarem o que não tinham para quê? Sim. Mas você destruiu um sonho. Não. O que ele faz hoje? Isso. Está mais feliz. Você sabe o caminho, né? Mas não existe perfeição. Erros houveram sim. Mas, não. Infelizmente... Ninguém é perfeito. Acho que o importante é a gente buscar sempre essa transformação interna, essa evolução. Desejo para vocês isso, que vocês se transformem sempre e tenham sempre mais um papo. Obrigado pelo convite. Edson. Valeu, Valério. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço. E dá um likezinho, seguindo esse pessoal, curtindo mais e mais eles. Abraço. Não precisa falar mais nada. Tchau, tchau.